Para seguir agora com o nosso segundo painel, vou chamar aqui a Diliana Chaar, que é empresária e estrategista de presença digital, idealizadora e apresentadora do Fala Empreendedor. Ela ensina empreendedores a organizarem sua comunicação, estruturar campanhas e usar o Instagram de forma estratégica para gerar resultados reais. Vem para cá, mana. Oi, gente. Bom dia ainda, né? Que a gente não almoçou ainda, então bom dia. Estou muito feliz de poder contribuir aqui com vocês, estar em um painel que é tão importante, que é falando sobre inteligência artificial. Eu tenho certeza, tem alguém aqui que não usa inteligência artificial? Se nunca usou, quem é que usa sempre, todo dia? É isso, gente. Vamos aproveitar do que a tecnologia proporciona para a gente, né? Nesse painel, a gente vai ter outras 2 pessoas contribuindo com a gente e eu quero compartilhar um pouquinho sobre elas. A gente vai ter também, gostaria até de chamar já a Daniela Monteiro, que ela atua no time de negócios da Bemol Serviços Financeiros, com foco no desenvolvimento de produto e estruturação de processos. Temos também a Rosivane Oliveira, que é administradora e especialista em análise comportamental e atua com consultorias voltado à cultura de inteligência artificial. A gente vai abrir para fazer perguntas, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, então já prepare as perguntas de vocês, porque a ideia do painel é vocês participarem também, vocês contribuírem aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindas, queridas. Por favor, palmas para as nossas convidadas. Para a gente começar de forma bem direta, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente de que forma a inteligência artificial já pode apoiar quem trabalha com cultura hoje, seja na criação, na divulgação ou na organização do próprio trabalho. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Eu me chamo Daniela, muito obrigada pelo convite. Quer começar, Rose? Posso começar. Muito bom dia a todos, pessoal. Eu estava ouvindo o painel anterior e ouvi muitas provocações relevantes relacionadas diretamente à inteligência artificial. O Everton estava falando sobre a questão do acesso à internet nas regiões mais afastadas, né, e como que isso dificulta hoje acesso a projetos, né, acompanhamento de projetos, e isso é uma realidade totalmente aplicada quando a gente fala de inteligência artificial. Para contextualizar um pouco aqui para vocês, eu trabalho com letramento de inteligência artificial com diferentes públicos. E um desses públicos são pessoas que estão lá no interior. A gente já foi facilitar curso de IA lá para o pessoal de Silves, Itacoatiara, Tefé, Nova Olinda do Norte. E, realmente, a principal dificuldade que a gente tem é o acesso à internet, né? Então, tudo isso faz a gente se adaptar e buscar alternativas para levar aquele conhecimento. E, além disso, nessa dificuldade da internet, também vocês estavam discutindo aqui, o Everton, o Fernando, discutindo sobre essa questão de fazer projetos, né, de submeter projetos. Então, além da nosso dia a dia, da nossa entrega enquanto produtores, enquanto artistas, essas atividades que são inerentes a isso, nós precisamos fazer um esforço para atividades que são burocráticas, que são chatas, que são trabalhosas e que a gente não quer fazer, mas precisa fazer. Eu preciso sentar na mesa para negociar e mostrar valor sobre o meu projeto. Eu preciso criar uma estratégia para fazer com que aquela pessoa, aquele investidor, realmente acredite no meu projeto, né? Então, é uma coisa que é um exercício que você tem que fazer que está ali um pouco fora da realidade do que você quer entregar enquanto artista, enquanto produtor. Então, hoje, nós temos aí inúmeras possibilidades de ferramentas que podem nos auxiliar com ajudar a pensar uma estratégia, como que eu posso adaptar a minha comunicação para diferentes públicos, como que eu posso escrever um projeto para que ele tenha mais chances de aprovação, como que eu posso criar, de repente, um conteúdo visual para divulgar melhor o meu projeto, a minha arte, né? Então, a ferramenta, como vocês puderam perceber nessa fala, ela vem como uma ferramenta para potencializar aquilo que você quer entregar,
para dar visibilidade para o que você precisa levar ali da sua arte, do seu projeto. Então, hoje a gente tem inúmeras ferramentas que estão ao nosso alcance, e a questão é, acho que se fosse falar de uma habilidade importante, seria a curiosidade de entender que ferramentas são essas, de realmente buscar. A gente pode trazer depois alguns exemplos aí aplicados para a realidade de vocês, mas acho que inicialmente é isso, buscar a IA como uma aliada, como uma ferramenta que vai te ajudar a alcançar espaços que você não alcançou antes. É basicamente nessa linha mesmo, puxando um pouco do que a Rose falou, a inteligência artificial, para muitos, ainda vem como uma grande dificuldade. Então, quando a gente tenta acessar esses espaços, de forma que a gente tenha esse tipo de dificuldade ali para... Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu sou multiplicadora de IA num projeto que a Bemol iniciou no ano passado, onde a gente leva a inteligência artificial para as escolas, comunidades, ONGs. Então, a gente participa dentro desse ambiente onde a gente precisa se adaptar a cada público ali que a gente vai trazer esse tipo de conteúdo. E uma dificuldade muito grande que eu tenho hoje é no ambiente da educação. Por exemplo, existem escolas que não têm, por exemplo, um data show, não tem um notebook. Como que eu vou dizer, como que eu vou mostrar o que é inteligência artificial se eu não tenho esse material para que possa me trazer esse suporte? Então, a gente precisa, de fato, adaptar ali, né, de acordo com onde a gente está ministrando esse tipo de treinamento, para que a gente possa trazer um mínimo de conhecimento e que a gente consiga florescer isso dentro dali daquela escola, por exemplo. Nas ONGs, a gente tem uma dificuldade muito relacionada ao tema dali de qual é a ONG que a gente está tratando, por exemplo, qual é a cultura. Então, tem gente, por exemplo, a gente atende muito questão de ONG voltada ao turismo. Então, a gente sabe que as pessoas que trabalham com turismo, ou até mesmo artesãs que trabalham, eles têm essa dificuldade operacional. Então, como que eu vou ser artista se eu também tenho que ter essa parte burocrática? Como é que a inteligência artificial vai me ajudar? Seja ela na criação de um portfólio, por exemplo, ou num cardápio. São inúmeras possibilidades que a gente tenta trazer o mínimo do conhecimento ali para que eles possam entender que a inteligência artificial ela vai andar de mão dadas com eles. Não é uma coisa que vem substituir ali o artista em si, mas que ele vem contribuir com a função ali de trazer essa proximidade melhor ali em relação a trabalhar esse tipo de ferramenta. Perfeito. Eu sou empreendedora também, como a Karen compartilhou, e é claro que a gente quer sempre aprender vendo o nosso negócio, né? Ok, eu entendi, mas e como é que eu uso isso dentro do meu negócio? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui, vi a galera do hip hop. Quais são os outros segmentos de vocês aqui, gente? Falem aí. Fotografia. Quem mais? Mais alguém? Beleza, então assim, se a gente trouxer isso para um exemplo prático, vou aproveitar os especialistas aqui para perguntar, depois é a vez de vocês, tá? O que a gente poderia fazer, por exemplo, a galera do teatro? Ok, ouvi você aqui, Dani, achei super legal, Rose também ouvi, mas como é que eu posso usar a inteligência artificial para me divulgar através do teatro, através do que eu estou fazendo agora? O que eu posso ali perguntar? Como é que eu posso receber esse direcionamento e trazer para dentro do meu negócio? Bom, eu acredito que vou trazer um exemplo que vai ser bem amplo aqui para todo mundo. Existe um conceito, um conceito muito importante da gente entender quando a gente conversa com qualquer tipo de inteligência artificial. Eu preciso dar contexto para a IA entender onde que eu quero chegar. Eu preciso explicar o que eu preciso de fato, o que eu quero com aquilo. Então, uma primeira dica muito importante é a gente dar esse passo atrás para pensar em questão de letramento, a parte teórica, contextualização. É uma peça de teatro? Quem vai ser esse público? Qual é a temática? O que eu quero comunicar com isso? Quais são as minhas dificuldades práticas? Em que região eu estou localizado? Eu preciso comunicar da melhor forma possível para obter a melhor resposta possível.
Vou dar um exemplo prático para vocês. Numa das turmas de IA na prática, a gente tem uma ferramenta que ajuda a criar apresentações de uma forma muito rápida, assim, 2 minutos. E aí nós fizemos um exemplo, pedimos para essa ferramenta gerar uma apresentação sobre o Festival de Parintins. Nós colocamos lá, Bois de Parintins. E aí foi gerada uma apresentação em PowerPoint e tudo mais. O texto falava sobre o Festival de Parintins, que tem não sei quantos anos, que tem um boi vermelho, tem um boi azul. E essa IA gerou imagens também. E as imagens eram imagens de touros da Espanha. Então, o conteúdo era texto real que eles encontraram na internet, mas as imagens eram de touradas da Espanha. Por que isso acontece? A IA ela é alimentada com informações da internet do mundo inteiro. Então, o que tem de treinamento na inteligência artificial é o que ela vai usar para te dar uma resposta. Vai você perguntar sobre um x-caboquinho? Vai você perguntar sobre um tambaqui? É um conhecimento que muitas vezes é mais restrito, é mais específico da nossa região, que a IA não recebeu esse treinamento. Então, você precisa contextualizar, você precisa levar conteúdo para que ela possa te ajudar. E aí, já trazendo uma ferramenta para vocês, porque a maioria de vocês já lida com projetos, tem uma ferramenta que se chama Idea Map, Ideia Map. Né? É uma ferramenta que te ajuda ali a pensar de uma forma de trazer muitas ideias sobre um projeto que você tem. Então, por exemplo, eu tenho ali, meu projeto é teatro, tem uma peça específica, eu quero saber como é que eu vou fazer para captar recursos. Você joga lá no Idea Map, coloca lá captação de recursos para o meu grupo de teatro, e ele te traz ali uma infinidade de aspectos que você precisa olhar. É documentação, é captação, é estruturação, é equipe, enfim, tudo que você precisa para você conseguir pensar e expandir sua mente. Por que que esse é um exemplo interessante? Quando você tem conhecimento de inteligência artificial, é como se você trabalhasse com uma equipe, com um time. Essa ferramenta eu gosto de indicar porque ela tem dentro dela algumas possibilidades de ela trazer ideias que vão complementar a sua ideia, mas também de você pensar por um outro ponto de vista, alguma coisa que você ainda não enxergou, uma oportunidade que você ainda não viu. Então, é realmente como se você estivesse com um time ali trabalhando, pensando numa ideia e te dá diversas possibilidades. Né? Então, isso estimula a criatividade. Né? No começo, quando a gente começou a facilitar curso de IA, algumas pessoas diziam assim, cara, a IA vai emburrecer as pessoas. E o que a gente tem visto emburrece muita gente. As pessoas que delegam um pensamento para ela. Mas quando você traz o seu pensamento, a sua crítica, o seu conhecimento, você consegue expandir em criatividade. Então, essa é a parte mais importante. O teu conteúdo que você tem aqui na sua cabeça, a sua arte, seu conhecimento, ele não é substituído, ele é complementado, ele é aumentado com a inteligência artificial. Então, quem quiser anotar aí, Idea Map. E a gente já tem aqui essa galera que são artistas. Então, vocês trabalham, vocês já têm esse pensamento criativo. E quando eu falo de inteligência artificial, e eu falo aqui como aluna também, que já fui aluna dela, eu vejo a inteligência artificial não com a utilização só de uma ferramenta hoje. Eu acho que a gente consegue trazer outras possibilidades ali. Tem gente que, quando a gente vai em alguns outros lugares falar de inteligência artificial, ali mais voltado para as redes sociais, a gente fala muito de Canva, de outras plataformas ali que vão ajudar vocês ali numa formatação de um vídeo, alguma coisa do tipo, mas vocês, de fato, que estão na frente desses projetos, são criadores, são artistas que precisam desse suporte de fato operacional, eu costumo dizer que uma inteligência artificial ela não é o suficiente. A gente precisa de uma segunda opinião, de uma segunda pessoa ali falando, seja ela uma inteligência artificial para te dar um suporte ou o teu ambiente de trabalho. Então, não foque só, por exemplo, eu só vou usar o ChatGPT e ele vai ser o meu norte para tudo. Não, experimente conhecer outras plataformas, outras maneiras de ver o todo, de ver o ambiente ali e as possibilidades desse ambiente. Perfeito. Eu quero aproveitar para perguntar de vocês aqui, qual é a inteligência artificial que vocês costumam usar, além do chat? Todo mundo usa o chat aqui? Sim. Alguém usa alguma outra diferente? Que mais? E vocês estão demais, né?
nas inteligências artificiais, né? Legal, legal. É muito importante a gente usar essa ferramenta que hoje, gente, eu trabalho entrevistando outros empresários e também convivo com muitos pequenos e médios empreendedores e alguns ainda têm uma crença muito grande de não usar a inteligência artificial por achar que é algo muito difícil, algo que eles não vão conseguir dominar. E falando sobre isso, sobre como usar a inteligência artificial, que hoje nós temos uma infinidade. Olha, a gente falou aqui, com certeza foi mais de 10 fácil. E às vezes a gente também usa muitas plataformas e não consegue ter o resultado que a gente gostaria de ter. E eu queria que vocês compartilhassem como é que a gente pode explorar melhor a inteligência artificial, o que eu posso fazer, assim, falando do ChatGPT ou então de tantos outros que a gente tem aí no mercado. Eu acho que aqui vocês já têm um ponto muito positivo a favor de vocês, que é a comunicação. É como a Rose falou, o ponto principal da gente utilizar essa ferramenta ali, que seja o nosso braço direito, é saber comunicar. Então, quando a gente sabe se comunicar com essa inteligência artificial, seja ela lá o Gemini, que é uma linguagem que vocês acham que é mais apropriada para vocês, ou o ChatGPT, o colega falou ali, o Notebook LM, são ferramentas que vocês precisam, de fato, eles são um ambiente onde eles consumem várias informações. Então, a partir do momento que vocês já têm o ponto 1, porque vocês já são artistas, vocês já têm essa parte criativa dentro de vocês, quando vocês aprendem a se comunicar com esse tipo de ferramenta, eu acho que as coisas fluem melhor. E para complementar, né, além dessa parte de comunicação, existe um ponto que é o que vai diferenciar o bom usuário de IA e o mau usuário. É o senso crítico, gente. Se eu for perguntar qualquer coisa relacionada, por exemplo, arquitetura para o ChatGPT, ele me der uma resposta, eu vou aceitar porque eu não entendo nada sobre. Assim como eu não entendo da área de vocês, eu não entendo como é que é o dia a dia de vocês, eu não consumo o conteúdo específico da área de vocês, então eu não vou saber criticar, eu não vou saber validar aquela resposta que a IA está me dando. Tem pessoas que acham que a IA sabe tudo, ela acerta tudo. Quantos de vocês já perguntaram algo para o ChatGPT e ele respondeu errado? Aí você fala, você está errado, que absurdo. Aí ele, desculpe, verdade, você está certo. Não é verdade? Então, assim, o ChatGPT, as IAs, elas são desumildes, né? Costumo brincar assim, porque ele não diz de cara que ele não sabe. Ele vai te dar uma resposta provável. Se você não dominar aquele assunto, você tende a cometer um erro, né? Então, além de você conseguir saber se comunicar bem com a IA, você precisa ter o senso crítico. É isso que vai diferenciar aqui a gente das pessoas que não têm esse senso de validar ou não uma pergunta. Então, a IA ela não sabe tudo, a gente precisa dar esse suporte. Eu gosto de pensar na IA como um estagiário, uma pessoa que a gente vai orientar. O estagiário que lê muito, que sabe muito conteúdo, que faz muitas pesquisas, que sintetiza muitos conhecimentos. Mas sempre tem uma pessoa ali responsável por validar aquilo, por avaliar e ver, tá ok, não tá ok. Então, isso, senso crítico e comunicação são essenciais. Aqui pra gente, pro nosso lado, a gente costuma falar o termo técnico, que é quando a IA alucina, né? E aí, o que acontece? Precisa desse senso crítico, você que está ali do outro lado da telinha, de realmente revisar. Eu tenho muito essa parte do ambiente educacional, né? Então, eu ministro IA para muitos alunos, então eu costumo perguntar deles, será que quando vocês pedem uma resenha ali de português relacionada a algum tema específico que o professor falou, vocês dão ali um duplo check, verificam se é isso mesmo ou vocês só dão um Ctrl+C ou um Ctrl+V? Então, é muito essa questão mesmo de entender se aquilo que você perguntou foi aquilo que realmente está descrito ali, é aquilo que você quer. E você consegue adaptar isso. O legal da inteligência artificial é que vale muito como uma conversa que a gente está tendo aqui. Vai ter uma parte que você vai concordar e vai ter uma parte que você não vai concordar. Sim. A gente sabe que quem produz cultura na Amazônia ainda enfrenta desafios de visibilidade e acesso. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente o que esses empreendedores podem fazer, como é que a inteligência artificial pode ajudar a ampliar esse alcance e como isso poderia ser realmente feito na prática. Eu achei muito legal o que o Fernando estava falando ainda há pouco, no painel anterior,
sobre é muito difícil para a pessoa lá do Rio de Janeiro imaginar como que é aqui na nossa região. Várias questões, muitas questões. E da mesma forma como é difícil para a gente comunicar algo que eles não têm vivência, né? E isso pegou muito, porque... Você pode responder só ao final a perguntinha? Tá. Ampliar. Sim, sim. Então, imagina você, se você tem um chat GPT, um Gemini, para o qual você pode utilizá-lo para dar uma personalidade para ele. Você pode pedir que o Gemini haja como um investidor lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, um investidor internacional. E consiga criar ali uma mentalidade, como até anteriormente o colega falou aqui também. Você se colocar no lugar daquela pessoa que vai investir, que está ali com o tempo já estourando, que não quer ter mais um custo, você conseguir ter a possibilidade de simular uma conversa com uma pessoa como essa, para você se preparar para uma conversa, para você criar argumentos fortes, para convencer aquela pessoa do seu projeto, de você entender o que vai fazer brilhar os olhos dele, o que vai fazer ele se identificar com o seu projeto e fazer um aporte, fazer um investimento. Isso é uma possibilidade que você tem nas mãos hoje, gente. Né? Então, o prompt, que a gente fala, o conceito de prompt, o comando, a pergunta que você manda para uma inteligência artificial, ela é essencial. E aí já fica como dica. Pô, fala para o ChatGPT, eu estou indo conversar com o investidor assim, assim, assado, ele é de uma empresa francesa, ele é não sei de onde, o meu projeto é assim, o que ele imagina, quais são as expectativas dele, o que faria ele investir no negócio como o meu? Claro, você dando contexto, o que você faz, qual é o seu projeto, né? Para você simular conversas. Você já vai se diferenciar 1000 anos-luz à frente da pessoa que não tem esse conhecimento, que não conseguiu se preparar, que não conseguiu fazer uma simulação. Então, assim, gente, as possibilidades assim são incríveis quando você começa a se colocar, buscar se colocar nesse lugar e usar a ferramenta ao seu favor. Tem uma pergunta ali. Você quer tantos caracteres quando está muito bom, não quer conversa com ele. Perfeito. Alguém falou aqui antes também, né? Você tem que convencer o cara em 3 minutos, 10 minutos. Até isso você consegue delimitar. Dentro do ChatGPT tem um lugar onde você consegue adaptar a linguagem do conteúdo para o público que você quiser. Então, imagina, eu preciso conversar com um cara assim, da área tal, o projeto é esse aqui, eu preciso convencer ele em 10 minutos. Me ajuda aí com os argumentos, com o texto. Beleza, vamos treinar isso aqui. E se ele falar isso? E se ele falar aquilo? E você vai treinando. Então, isso é totalmente possível, perfeito. Quanto mais delimitações, quanto mais se eu der uma característica de tempo, de temática e tudo mais, melhor, né? Então, perfeita colocação. Aqui, a gente tem um tipo de ambiente que a gente consome muito nessa atualidade, que a gente participa muito de fórum de negócios, hackathons, outros tipos de iniciativas onde a gente precisa, na grande parte das vezes, vocês como artistas, apresentar o pitch de vocês. Então, a inteligência artificial, ela consegue ampliar, né? Ela consegue diversificar. Será que eu consigo defender o projeto do hip hop em 3 minutos, em 5 minutos? Então, e também tem uma questão de particularidade. Talvez um ambiente, a gente discute muito isso quando a gente vai sentar numa roda de conversa e falar o que está acontecendo no momento, que eu gosto muito da linguagem do ChatGPT, não me adapto com Gemini. Então, esse ambiente da inteligência artificial, ele também é inclusivo, porque você não tem só uma opção. Você tem várias outras opções que vão ampliar essas oportunidades, né? Claro que, dependendo de onde a gente está, a gente tem essa dificuldade com acesso à internet ou acesso ao conhecimento, mas eu acredito que o curioso, ele também chega lá. Então, quando a gente tem curiosidade, ajuda muito a gente no pensamento de chegar até esse momento. Eu estava vendo hoje de manhã uma notícia que lá no Acre, mulheres se reuniram, usaram a inteligência artificial para criar
um assistente que esse assistente traduz a linguagem ali dos povos indígenas. Então, tem várias línguas cadastradas lá, de várias etnias, onde a inteligência artificial ajuda a você entender essa conversação. Ou seja, às vezes o que eu falo aqui no Amazonas é diferente do que se fala lá no Nordeste, lá no Ceará. Então, eles conseguem trazer essa aproximação e é bem interativo o site dela. Esse projeto é novo. Ele foi aprovado agora em início de 2026, em janeiro. Você consegue colocar lá suas gírias, o seu palavreado mesmo, de como que você fala ali do seu ambiente. E aí são várias mulheres, tocado por mulheres esse projeto. E é bem legal que elas usaram a inteligência artificial para criar esse assistente, para criar essa proximidade com outras pessoas. Ou seja, a galera que está lá no Nordeste não sabe como é que a gente fala aqui. Então, qual é a gíria que é falada aqui? Então, é bem interessante. Tem também, passando para a parte cômica, né? Eu vejo muito a questão de comédia. Por exemplo, o Whindersson Nunes, quando ele vem para cá fazer um show de comédia, ele fala muito das coisas que a gente tem aqui. Então, ele estuda o ambiente quando ele vem, né? Ele fala de X-Caboquinho, ele fala teve até uma piada que ele fez, que ele falou da Zona Leste. Então, ele conhece muito esse ambiente. Como é que ele conhece esse ambiente? Pesquisando, usando ali, seja ela a inteligência artificial ou os meios mesmos que a gente tem ali em relação à internet. Quero compartilhar uma dica com vocês também. A Daniela falou sobre a questão do pitch, né, gente? Hoje em dia, existem momentos muito específicos que com o nosso negócio a gente pode chamar atenção. E uma das formas mais fáceis da gente chamar atenção é saber falar sobre o que a gente faz. Saber falar sobre o nosso projeto. E às vezes a gente fica confuso quando alguém pergunta: o que você faz? Você fica assim: caramba, calma, deixa eu dar uma pensada aqui. Meu Deus, o que eu faço mesmo? Quem sou eu? Então, uma dica muito legal é vocês montarem o pitch de vocês, do negócio de vocês, em vários formatos, gente. Para 1 minuto, para 30 segundos, para 2 minutos, para 5 minutos. Porque quando vocês tiverem a oportunidade, às vezes a gente não sabe quem é que está do nosso lado. Vocês não conhecem todas as pessoas. E se alguém que está do teu lado fala assim: oi, tudo bem? Você trabalha com o quê? Quando você explica, essa pessoa pode ser uma oportunidade para você. Ou você é uma oportunidade para ela. Então, é muito importante a gente saber o nosso pitch, que parece uma coisa muito simples. Mas, olha, eu já tive a oportunidade de participar de alguns hackathons, de algumas apresentações, e o negócio que estava ali era muito bom mesmo. Mas, na hora da apresentação, não foi. Não foi mesmo, assim, era muito legal, poxa, tinha um impacto legal, mas na hora da pessoa falar, ela, cara, não sabia o que falar. E tá tudo certo, tá tudo bem. Quem fala assim que, não, mas comunicação é dom, tem gente que... É verdade, tem pessoas que têm habilidades que às vezes a gente não tem, mas é treino também. É treino pra caramba, porque eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês sabem fazer hoje que vocês não sabiam há 1 ano atrás, há 6 meses. Então, é muito interessante vocês buscarem entender como fazer o pitch de vocês em vários formatos. Eu quero aproveitar para abrir para vocês fazerem perguntas. Alguém aí tem alguma pergunta, alguma dúvida para os nossos especialistas? Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe, sou do ramo da música. A pergunta sobre IA é o seguinte: um ramo que estamos hoje, eu trabalho fazendo assessoria também, aí chega um cliente e me perguntou: Felipe, é o seguinte, eu não canto, eu não toco, mas eu usei a IA para me criar, eu fiz a composição e fiz a melodia. Eu usei a IA para usar a voz dela e usar os instrumentos. Eu consigo colocar essa plataforma de streaming e ganhar monetização através disso? Eu falei: cara, é complicado. Porque todo dia a plataforma é bombardeada por música artificial, então derrubando tudo. Por mais que sua letra seja autoral e tua melodia seja autoral, elas vão derrubar isso. E até que onde a inteligência artificial vai ser a favor nesse parte de cultural? Onde está o meu, como se fala, meu direito autoral, minha música? Se eu estou competindo com um monte de músicas que bombardeado no streaming, que por ser pequenininho não vou ser alcançado. Então essa
Por que que a IA pode ser ao mesmo tempo bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim? Essa é a minha dúvida constante que tenho no mundo da música com a IA sendo usada. Perfeita. Quer fazer mais uma ou posso responder agora? Pode responder. Tá. A gente está hoje num momento de ascensão do uso de IA, né? Sei lá, 5 anos para cá, a gente tem passado por uma evolução exponencial nunca antes vista. Todo dia uma ferramenta nova, um recurso novo, você consegue fazer coisas novas com isso. E por isso, a gente também está no limbo relacionado à questão mais voltada para direitos autorais, por exemplo. Existem as legislações, existem essas questões que vão direcionar questão de direitos autorais, mas como é que controla isso? Quem é que controla isso de fato? Ontem ou anteontem, essa semana, teve um cara que ele pegou e ele gerou assim centenas de músicas e jogou no Spotify, assim, inflou o Spotify de músicas e monetizou milhões. E assim, não tinha uma voz de verdade, não tinha instrumento de verdade, nada disso. Ele só queria fazer grana. Quem está controlando isso? Quem que vai fazer alguma coisa relacionada a isso? Então, existe uma corrida nesse sentido de entender limites e tudo mais, como é que vai acontecer. Tem música famosíssima aí rodando, porque usaram a voz de uma cantora e usaram ali a melodia da outra, lá juntaram e fizeram uma música que está fazendo sucesso. Então, a gente realmente está no limbo relacionado a isso. E essa discussão ela vai muito longe, porque a IA, assim como a internet, por exemplo, ela potencializa muita coisa boa, mas também tem pessoas que vão utilizar esse mesmo recurso para coisas ruins. Né? Então, nós, enquanto pessoas que estão entendendo esse movimento de IA, é muito importante que a gente se posicione em relação a isso. Cara, a legislação, a questão ética, ela permanece inalterada. Se a sua intenção é fazer isso, aí a gente começar a questionar a intenção das pessoas, né? Porque as ferramentas estão aí à vontade, mas, assim, o que você vai fazer com esse recurso? Na mesma medida que muitas pessoas estão enriquecendo com o uso de IA, o número de golpes cresceu exponencialmente também. Então, tem gente para tudo, né? Infelizmente. Eu só queria complementar um ponto até que eu acho que vai ser o nosso último tema, que a gente tem que ter esse gerenciamento de risco. O nome disso seria, para mais fácil, responsabilidade. Será se isso que eu estou fazendo é certo, é o correto? A inteligência artificial ela está ali para ser usada para o bem e para o mal. Vale da gente querer usar ali de forma positiva, né? Responsável, inclusive a artista que usaram a voz, ela recorreu e ganhou o direito autoral da música em relação a isso, muito porque se a gente for olhar o contexto de tudo bem, foi um remix de uma música, ok, mas usaram a voz dela sem uma autorização. Então, antes de você usar a inteligência artificial a favor ali para que possa te ajudar a fazer, por exemplo, um remix, te usar a criar uma melodia, faz sentido também ver se já não tem um histórico dessa melodia ou se alguém já utilizou isso em algum momento. É interessante. Me chamo Augusto, sou do núcleo de hip hop Mucamo lá do Acre. Assim, levando em consideração o que o colega aqui falou, eu uso uma IA chamada Suno. No Suno, quando você pega, por exemplo, uma letra que não é sua, que você coloca lá e pede para ela refazer, o Suno fala que ele não vai fazer. Né? Então tem esse tipo aí também. Mas também tem, se a letra é sua e você quer gravar com a sua voz, ele te dá lá, você entra em uma parte lá do Suno e aí você lê um texto que ele te dá gravando a tua voz e a tua voz vai sair cantando a letra que tu fez. Entendeu? E aí nesse tipo aí o que a plataforma pede? Isso é porque eu estou vivendo isso agora, é muito bacana. Na hora que você vai colocar nas outras plataformas, eles pedem só para você colocar lá que você usou o artifício da IA para você fazer. Quanto à questão de direitos autorais, aí como foi você que fez, a letra é sua, a voz é sua, aí você não vai ter problema. E vai sair muito bom. Vai sair muito bom. Ela é uma plataforma que é paga. Você paga R$ 64,00 e você tem 2.500 produções para você fazer lá. Né? A outra que eu uso também é o Gispark. Por exemplo, eu vejo ela ali digitando, eu digo, meu Deus, com o Gispark, eu coloco aqui, ele está gravando tudo que a gente está falando, quando eu terminar ele faz uma ata pronta.
Ah, tá pronta. Aí a questão que eu queria, a pergunta era nesse sentido da legislação mesmo, né? Tipo, que nem o exemplo que eu dei pro colega aqui. Eu fiz a minha letra. Tipo, eu usei o GPT com um tema, ele escreveu, aí eu peguei, copiei, colei lá no Word e fiz do jeito que eu quero. Colei lá no colei na outra inteligência. E coloquei lá, quero reggae, parará, parará. Gravei, tá com a minha voz. Com relação a direitos autorais, quando a voz é minha, só que os instrumentais eu dei o comando no prompt para o Suno fazer. E agora eu lancei no Spotify. Aí estourou. É porque a gente tem uns haters, né? Quem é do contra. E aí, de repente, você é notificado. Como é que eu, assim, vocês que são mais especialistas, como é que eu devo agir a respeito de sofrer uma sanção a respeito disso? Eu coloquei lá uma música que é minha, que eu criei, por mais que eu tenha usado a inteligência artificial. Também gravei ela por uma inteligência artificial, mas aí me denunciaram. A música é minha. Tecnicamente, ela é minha. Como é que eu posso proceder com isso? Como é que eu posso lidar com isso? Já que eu fiz uma música, ela está estourada, eu tenho direitos, mas lá o chat, a inteligência também vai ganhar os créditos dela, porque eu coloquei lá que eu usei inteligência artificial, mas a legislação ela vai me cobrar. Como é que eu devo agir a respeito disso, nesse contexto? Né? É mais ou menos isso. Obrigada pela sua pergunta. Olha, eu acredito que todo artista ele tem que passar por essa parte burocrática. Ou seja, se você está utilizando uma ferramenta, uma inteligência artificial para que possa criar ali, te contribuir com a tua arte ali, seja ela música, seja ela a criação de uma melodia ou outra coisa, eu acredito que isso tem que ser documentado. Antes de tudo, você precisa documentar. Então, essa parte burocrática, ela acontece. Sendo ela ali você em minoria e muito mais ali em maioria. Então, tem uma galera ali por trás ali desses artistas maiores que documentam isso, que juridicamente eles estão respaldados. Então, eu acho que da parte da gente, que é ali a minoria, a gente também precisa estar minimamente respaldado. Muito interessante essa questão. Você estava falando do Suno. Um ano atrás, o Suno ele não fazia isso. O Suno gerava a música que você queria, usava a música de artista. Você gerava a imagem no ChatGPT de pessoas famosas também. Então, o negócio estava rolando solto, né? Não tinha nenhum tipo de cuidado relacionado a isso. Então, tinha muita música sendo gerada com letra, com voz de pessoas famosas e tudo mais, ele conseguia gerar à vontade, não tinha nenhum tipo de controle. Mas os próprios artistas se levantaram para falar sobre isso, né, para pedir seus direitos e tudo mais. Aconteceram alguns casos específicos. E a própria ferramenta de IA faz adaptações para que ela consiga se manter no mercado. Então, hoje no Suno você pode fazer isso, mas você tem que colocar lá que você usou o Suno. E aí também tem outro ponto, o ChatGPT. Uma dessas turmas de IA, teve um participante que falou assim, se eu tiver uma ideia, conversando com o ChatGPT, pode acontecer de algum momento a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, requerer os direitos sobre o que ela falou, sobre o que ela criou comigo, sendo que eu criei com o ChatGPT? É um trabalho de cocriação. Você está usando uma ferramenta para cocriar com você. Né? Então, essa parte da identificação de você ter essa responsabilidade de dizer, de atribuir para a IA o quanto que você utilizou, quais recursos você utilizou, quantos % de IA você usou naquele trabalho, já é um trabalho, uma questão que você pode ir fazendo para buscar se manter, vamos dizer assim, alinhado dentro de um contexto que nem tudo está muito claro sobre como é que vai ser. Sabe? Então, assim, eu acho que, por via das dúvidas, a gente tem que se apegar ao que temos de legislação hoje. E aí,
trago a palavra responsabilidade também. Eu ter responsabilidade em relacionado a isso. Ter os registros, ter documentação e ser muito honesto em relação ao como que eu estou usando a inteligência artificial. Acho que você ter esse respaldo já é um grande começo nesse momento que a gente está ainda numa incerteza, num movimento ainda que não está nada muito claro relacionado, por exemplo, ao uso aplicado de IA em contextos específicos, sabe? Então, o que a gente já tem hoje, né, relacionado a isso? No notebook LM, por exemplo, você poderia colocar ali a questão de legislação, seja nacional, internacional, ou cases que já aconteceram, para de repente perguntar ali, pô, tô tendo com essa ideia aqui, o que que você acha? Como é que eu posso fazer para não caracterizar que eu estou fazendo 100% com IA? Ou que alternativas eu posso ter para conseguir manter o meu trabalho como manter a parte criativa do meu trabalho usando a IA como uma ferramenta, de fato, que é o que ela deve ser, né? Então, acho que recorrer ao que a gente já tem, de repente conversar com pessoas que também utilizam, que conhecem um pouco mais da legislação, essa é uma forma da gente se respaldar relacionado a isso, para a gente não perder a nossa essência, a nossa criatividade, e também não ser aí notificado muito notificado em relação a essa questão do uso de IA. Obrigada, viu? Primeiramente, parabenizar pelo trabalho das duas. Muito bom ver mulheres falando nesse lugar, né? Eu me chamo Cacau Calderaro, eu trabalho com direcionamento artístico aqui no Amazonas, também trabalho com produção de artes integradas. Quero fazer, se for possível, um complemento auxiliar nessa fala, que é muito importante, né? O artista saber que lugar que ele quer estar no mercado, né? Que é assim, quando ele decide fazer trabalhos diretamente na IA, como é que ele reproduz isso depois num show? Como é que ele traz isso depois no show, né? Se ele vai conseguir fazer os mesmos strings, se ele vai trazer a mesma batida da bateria, fazer a mesma evolução que é feita dentro da música ao vivo, a não ser que ele use uma ferramenta de DJ, né? Então, primeiro o artista vê que lugar que ele vai estar no mercado. E segundo, que é muito importante, que a nossa legislação ela já está se adaptando. Quem já acompanha a Delegacia Regional do Trabalho, né? Os artistas que têm DRT que são reconhecidos lá fora, eu digo lá fora porque nós ainda não temos um SATED aqui no Amazonas. Infelizmente, vamos lutar por isso, hein? E aí o que acontece? A gente precisa que as pessoas reconheçam que existem os direitos autorais e direitos conexos, até mesmo nas plataformas artificiais, mas que é necessário também você saber o que você quer do mercado, o que você quer levar para o mercado. E existe uma ferramenta no Brasil que é uma ferramenta muito antiga, que é a UBC, que é a União Brasileira dos Compositores. Assim que você se torna compositor e você vai fazer um trabalho desse, a UBC ela já reconhece trabalhos autorais feitos junto com o IA. Então, é você pegar e ir nessas ferramentas para estar lá trabalhando, de forma que você não vai cair ao erro, sabe? De estar fazendo esse tipo de trabalho e chegar lá e não entregar o que tem que entregar. Uma das maiores dificuldades de nós escoarmos no norte a respeito de música e outros trabalhos também, eu não digo só de música, porque isso é uma pesquisa muito ampla, é através de trabalhos que são realizados, nos quais também não tem um reconhecimento dentro de uma legislação. Porque até para você copiar uma frase feita por uma mecânica artificial, você tem que ter aquele conhecimento crítico do que você está falando naquele momento. Porque senão você acaba levando algo que é errôneo para as pessoas. Entendeu? Então, um artista ele tem que tomar cuidado com isso. É saber identificar, interpretar também o que é que você quer levar para o seu público. E isso é muito preocupante e eu trago aqui como um alerta. Quem faz música com IA tem que saber executar ao menos 50% do que essa música está te entregando. Porque quando a gente entra para participar de um festival, muito artista me procura para querer escoar material dele. E aí, de repente, até eu no ouvido, porque nasci, às vezes eu digo que é um dom, às vezes eu digo que é um... E aí, tipo, você nasce com um ouvido que um outro curador tem um ouvido também, e você vai lá e saca uma frase de uma música que foi plagiada, e que não é culpa da IA, porque a IA recebe
Os mais plagiados do mundo inteiro, a galera aqui da antiga vai saber, Kraftwerk, que é extremamente utilizado pelos artistas que são DJs, porque são os pais da música eletrônica, né? Então, de vez em quando, quem é rato de ouvir, um curador de ouvir música eletrônica, vai saber identificar. Então, existe uma legislação para todo tipo de música, para todo tipo de trabalho que é feito. E a gente tem a UBC, na qual eu tenho parceria, fazendo aquela, né? Mas a gente tem a Abramos e tem outras. E a gente tem os recursos também, que são dentro de outras plataformas que nos auxiliam a não chegar a esse erro, que é muito feio. Principalmente quando você se identifica de um artista de um local, sabe? Você pega e diz assim, eu sou lá do norte, entendeu? E estou trazendo aqui o trabalho. Porra, será que a galera tá preguiçosa lá? Tá fazendo tudo no IA? Então, que tipo de artista que você quer ser primeiro? Interprete bem o edital que você vai participar de um festival. Hoje todo mundo reclama, eu não consigo chegar no festival. Mas na hora do pitch, cria uma biografia lá na IA, mas não é genuíno. Não sou contra a IA. Ela te ajuda a te criar um texto, falar de você lindamente. Mas se você não trouxer a sua forma genuína de falar, você vai perder. Entendeu? Então, que tipo de artista que você é, como você vai utilizar essa ferramenta? Ter o pensamento crítico, como você falou, e buscar as outras ferramentas de legislação para trabalhar. A UBC está aí, a Abramos está aí, a gente tem outras também aí que eu não vou citar também, que eu penso que é necessário que as pessoas precisam ter esse pensamento crítico mesmo em pesquisar. A IA é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar, mas a gente tem que ter consciência de como utilizá-la. Porque ela pode, ao mesmo tempo, nos ajudar a alavancar, como eu digo para muito artista, poxa, eu não consigo fazer um cronograma para mim fazer minhas postagens durante a semana para pesquisar, porque o Instagram hoje é um portfólio funcional. Se você quer divulgar todo o seu trabalho e dizer que você é um artista que está ativo, você tem o Instagram, porque quando os caras entram na curadoria de um festival, a primeira coisa que eles olham é o teu Instagram. Então, usa essa ferramenta para isso, de pegar e fazer um cronograma. Olha, não vai no Meta, ali no WhatsApp. Meta, me diz aí um cronograma de coisas que eu posso postar que são interessantes sobre minha carreira. Eu sou do gênero isso, isso e isso. E me diz aí como é que eu faço essa semana para me divulgar meu trabalho. Utiliza isso para te alavancar também, sabe? Mas tendo sempre esse pensamento crítico, tendo sempre buscando também controlar a suavidade de querer, sabe? De você ter a vontade de fazer e eu tenho tudo na minha mão com a IA. Você não tem tudo, né? Você precisa ter esse pensamento crítico e usar as ferramentas. Mais uma pergunta aqui, tá? Só para a gente... Muito bem. Eu me chamo Mário Santos, sou da MSC Treinamento. Eu trabalho com gestão e liderança para pequenos empreendedores, sou escritor também. E uma dúvida que, há pouco vocês falaram sobre a IA, o que é mais importante para não pirar? É a configuração ou a questão da pergunta que é feita para ela? Que é um fato importante. Se você não sabe perguntar, o que você realmente quer saber? E muitas perguntas que nós fazemos é resultado daquilo que lemos. E por isso que eu defendo que a leitura é fundamental para que você saiba o que vai perguntar. E é isso que me trouxe essa preocupação. O que é mais importante, a configuração da IA ou a pergunta que você faz para ela? Eu diria que é um pouco de tudo, no fim das contas, né? Vou te dar um exemplo prático, né? Quando você usa o ChatGPT, tem lá na configuração onde você consegue personalizar. Não sei se alguém já viu essa parte, personalizar, né? Você consegue ali colocar informações em relação a você, seu trabalho, por exemplo, para que ela ia adaptar as perguntas para o seu contexto. Então, isso já faz com que ela generalize menos as respostas. Se você diz que você trabalha com treinamentos da área de gestão, de lideranças,
Provavelmente, quando você salvar nas configurações essa informação, sobre a sua formação, sua experiência também, ela vai trazer as respostas personalizadas nesse sentido. Diferente de se eu não personalizar, se eu não fizer isso, ou se eu colocar uma série de informações que não tem nada a ver com a história, né? Então, a personalização, ela já tem um aspecto também de contextualizar. O risco disso, ela pode se tornar muito enviesada para aquele tema que você quer trabalhar, né? Então, a gente tem que dosar também o que eu vou dizer para a IA sobre mim, sobre o que eu estou fazendo. Quando eu vou partir para um prompt, para o comando que eu vou dar para uma inteligência artificial, também é importante trazer esse contexto, né? Então, eu posso facilitar o mesmo curso para diferentes tipos de públicos, para diferentes linguagens, né? Então, é nesse momento que entra a minha comunicação efetivamente. E aí, pegando um ponto da sua pergunta e de outras que aconteceram aqui também, esse processo de criação com o IA, gente, ele é muito importante que você inicie esse trabalho quando você já tem uma ideia mais ou menos formada do que você está buscando. Por exemplo, vou criar uma música. Eu tenho que ter pelo menos 70% da ideia geral que eu quero passar dali, do que eu quero com aquilo, para que quando eu chegue na IA, ela vai me ajudar a dar aquele brilho final, aquele ajuste final que eu preciso para conseguir atingir aquele público, para que eu consiga comunicar de fato, né? Então, se pudesse deixar uma dica assim, essencial para todas as áreas, para todo tipo de trabalho, não delegue o seu pensamento para IA. E uma outra dica legal também, que eu acho que a gente pode aplicar no dia a dia, faça perguntas de fato, para você ver se a IA está entendendo o que você quer falar. Se ela entendeu a sua pergunta, para ela te dar uma resposta melhor, né? Então, reforçando esse senso crítico, hoje você consegue personalizar a IA, a questão é entender o quanto você vai fazer isso e de que forma você vai fazer um prompt melhor, um comando melhor. Então, se você quer divulgar a sua arte no Instagram, qual é o seu público? Você tem que saber qual é o público que você quer se comunicar. Que tipo de postagens, que tipo de conteúdo essas pessoas vão ver? O que vai me dar mais retorno? Né? Buscar estratégias, isso tem na internet, mas aí atrás de uma forma muito mais rápida para você. Né? Então, isso na prática é você aumentar a potência de análise a de pesquisa, realmente, de validação das informações que vem. Então, mais uma vez, pensamento crítico reforçando aí fortemente. Então, é um conjunto de tudo isso. Se eu só personalizar a minha inteligência artificial e não disser para ela exatamente o que eu quero no comando, pedacinho do caminho feito. Se eu perguntar de uma forma mais específica, mas não personalizar, é um pedacinho também. Então, é um pouco de tudo, de fato. Eu acho que eu não tenho nada a complementar, mas só para trazer uma dica em relação a isso, realmente é um pouco de tudo. Vai ter um momento que tu vai precisar usar certo tipo de ferramenta, que tu vai precisar ter um nível de conhecimento maior para que você consiga manusear muito bem esse tipo de ferramenta, e vão ter outras que elas vão estar ali presentes no teu dia a dia a nível de orientação. E quando a gente trabalha com treinamentos, sendo eles ali qualquer ambiente ali, a gente tem esse momento que a gente precisa se adaptar essa linguagem, adaptar essa comunicação. Então, uma vez que a gente já tem isso dentro da gente ali trabalhando, porque muitas das vezes tem gente que nasce já com essa criatividade. Tem outras pessoas que não, mas é um momento que você consegue aprender muito e que você vai construindo isso ali no seu dia a dia. Então, você vai percebendo, usando a inteligência artificial, né? Sendo ela ali qualquer uma que você vai escolher para usar, o que se adapta melhor para o teu nicho, ou até mesmo usar ali da própria ferramenta, configurar ela para que ela consiga ali trazer um nível de facilidade melhor para o teu dia a dia, porque eu penso dessa forma. Eu dou vários treinamentos, então, tipo, eu tenho de segunda a domingo, segunda a sexta eu tenho treinamentos para dar, mas eu tenho um público ali que eu vou atender mulheres, outro público eu vou atender maiores de 60 anos, e é o mesmo tema, mas são contextos e pessoas diferentes. Como que eu vou adaptar isso? Então, usar a ferramenta mesmo para que ela possa te ajudar nesse fluxo. A gente tem um tempinho para só mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Ok, tudo certo? Então pronto. Opa! Olá, eu sou de fora, meu português não é tão bom. Eu fiz 6 anos atrás
projeto sobre indígenas, sobre povos originários. Usa de plataformas, de coisas digitais, computador, internet. Quando eu cheguei aqui, tinha uma discussão nas redes sociais sobre que eles se perguntam que as indígenas podem usar internet, podem usar iPhone, sem perder a credibilidade, sem perder a identidade deles. É uma outra pergunta, eu sei. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa eu só de fora. Deixa eu ver só se a gente entendeu. Você quer saber o que a gente pensa sobre essa criatividade no contexto aqui da Amazônia, dos povos indígenas, seria isso? Que eles podem usar a internet e as novas plataformas sem perder a identidade deles. Ah, perfeito, tudo bem. Gente, a gente tem vários exemplos. Eu acho que aqui no Amazonas, e o que trouxe de positivo para a gente hoje no contexto, e eu não vou falar aqui só de cultura, vou dar até um exemplo, o que a gente tem recente é de um forrozeiro que começou a cantar forró lá em São Paulo, na praça, na Avenida de São Paulo. Ele levou para ele tudo que a gente tinha aqui do Amazonas, então todo aquele gingado, as gírias, as falas, muito forte, e ele foi perseverante. Ele chegou lá, cantou lá na pracinha, algumas pessoas davam dinheiro para ele, ele usou aquele momento que ele tinha com o público dele para divulgar. Então, hoje a gente tem uma coisa muito boa que os artistas podem usar ao seu favor. É a internet e a constância nela. Quando você se esforça ali para estar nisso, eu acho que a credibilidade em si ela não é perdida. E, inclusive, eu acho que ele vai até gravar um DVD, alguma coisa do tipo, eu estava ouvindo falar aqui, né? Não sei se é no Sambódromo ou na Arena. E ele foi perseverante, né? E aí a gente tem vários exemplos ali, não só dele, mas a gente tem outras eventualidades que acontecem e que eu acho que o Amazonas ele está chegando mais próximo. O norte ele está chegando mais perto disso, porque a internet ela traz muito essa proximidade. Perfeito. Faz um tempo já que não aparece muito para mim, mas eu conheço pelo menos 2 perfis indígenas, pessoas mesmo que vivem ali, né, na comunidade realmente, que mostram a vivência deles através de um iPhone. Eu acho isso sensacional, sensacional. Porque até hoje, se você for para São Paulo, as pessoas têm uma ideia muito errada do que é viver aqui, o que é viver em Manaus, na Amazônia, enfim, que são os povos originários, não tem esse conhecimento de fato. E eu acho o máximo a nossa ironia nesse sentido, né? As pessoas perguntando, nossa, tem internet aí? Não, é um pedaço de pedra, né? Que eu fico aqui vendo o meu WhatsApp e tal. Isso é fantástico. Então, assim, eu acho que a questão é as pessoas, mas isso é certo, se você quer viver no meio do mato, vamos dizer assim, né? Você não pode usar tecnologia, né? Então, isso soa muito absurdo, porque a internet, a tecnologia, ela vem justamente dar essa visibilidade, tirar essas pessoas da ignorância, né, de fato, né? Então, eu acho sensacional quando existem esses movimentos realmente daquela pessoa que está ali no dia a dia, tá na comunidade, mostra uma dança, uma comida, sua cultura e espalha isso. E da mesma forma, a gente, na nossa vivência, na nossa arte, no dia a dia, tem essa possibilidade de mostrar para o mundo aquilo que a gente vivencia. Isso é único, gente. Isso a IA não vai substituir, né? Ela traz esse acesso para que você consiga mostrar. Se hoje a nossa arte, a nossa cultura não chega lá fora, não é porque nós somos pobres em cultura, muito pelo contrário. Existe uma riqueza aqui excepcional que as pessoas não conhecem porque não chega, né? E nós estamos vendo pessoas amazônicas que estão chegando a nível nacional. A gente tem humorista, tem cantor, né? Pessoas que estão chegando, que
Assim, a gente que trabalha com isso, a gente sabe, pessoas que usam IA para aumentar sua criatividade, para chegar em outros públicos, né? Então, tem pessoas que são aqui do Amazonas que estão alcançando ali uma fama nacional, muitas vezes até internacional, porque conseguem usar o seu conhecimento, a sua cultura, aquela coisa muito específica, para levar para o resto do mundo. E isso é potência, assim. Perfeito, perfeito. A gente está chegando ao finalzinho do nosso painel, mas eu queria muito que vocês compartilhassem uma última dica para quem está aqui. Eu vou compartilhar uma dica. Eu não sei se a produção tem aí, mas eu pedi para colocar para compartilhar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir, mas depois a gente pode tentar compartilhar o link. Hoje a Bemol ela utiliza de uma ferramenta chamada Japim. Vocês conhecem o pássaro Japim daqui da região? Sabe o que que significa? Alguém quer chutar aí o que que é? Pássaro. Pois é. Você sabe dizer o que que ele faz? Exatamente. O japim ele é conhecido por ser um pássaro muito inteligente em reproduzir sons de outros pássaros. E a plataforma do Japim é uma plataforma digital da Bemol, onde você tem acessibilidade de outras ferramentas. Dentro dela tem acoplado ali tanto o ChatGPT como o Gemini, e você consegue passar por elas dentro do Japim. Então, vocês conseguem acessar lá, é uma ferramenta gratuita, vocês conseguem baixar ali pela web, se registrar e conseguir passar por essas linguagens ali, ter essa experiência ali dentro do Japim. É uma ferramenta bem legal, é um outro ambiente ali para vocês também, que pode abrir essas possibilidades de que vocês possam trabalhar utilizando esse tipo de ferramenta também. A minha dica é, usem o Japim. O Japim, inclusive, assista para quem usa o ChatGPT, Gemini, Cloud, o que mais tem? Do Grok também, talvez. Meta, né? Então, você escolhe qual que você quer ali usar dentro do Japim. Você pode, inclusive, comparar uma com a outra, o resultado de uma com a outra. Aquela fazendo propaganda, né? Mas dentro do Japim, você consegue criar assistente que vai te ajudar com uma coisa específica. Imagina você tem um assistente que conhece do teu trabalho, e vai te ajudar a submeter a diversos tipos de projetos, né? Que vai te ajudar a escrever, que vai te ajudar, enfim, no que você faz no seu dia a dia. Então, a minha dica é usem o Japim, gente. É sério, vale muito a pena. E assim, curiosidade, explorem as ferramentas, testem, perguntem que outras ferramentas as pessoas usam, seja crítico no uso da IA, né? Avalie realmente se faz sentido, faça sua pesquisa, faça seu trabalho de casa, pense na IA como um estagiário que está ali te auxiliando, é um estagiário que tem muito conhecimento, mas é você que vai dar a palavra final, é você que vai validar aquilo. Acho que dessa forma, com esse pensamento crítico, a gente consegue fazer o melhor uso possível. Perfeito, queridas. Acredito que o principal ponto dessa conversa é que a tecnologia ela não faz nada sozinha, né? Ela realmente precisa que a gente esteja ali por trás. Ela precisa de intenção, de contexto e de identidade. E talvez o nosso maior desafio, principalmente para a gente que está aqui, não seja só aprender a usar a inteligência artificial, mas usar sem perder aquilo que faz a nossa cultura ser única. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer elas que estão aqui com a gente. E ainda tem muita coisa para acontecer, né? A Karen vai atualizar a gente. Obrigada, viu, queridos?